Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos e o Dr. Norberto Rosa e queria começar por solicitar, se não fosse inconveniente da parte do Sr. Doutor, que nos deixasse a intervenção escrita que produziu no início, porque creio que vale a pena refletir sobre ela. Ela tem informações técnicas e suficientemente densas para que ficasse aqui como espólio da Comissão e pudesse ser distribuída a todos. Eu também sou da opinião que o papel da Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, foi essencial na operação BPN. E repare, eu chamo-lhe operação BPN, não lhe chamo operação de nacionalização, porque, como sabe, nós sobre esta matéria temos uma clara posição definida desde o início. Pensamos que a nacionalizar deveria ter envolvido ou a área financeira ou o grupo SLN como um todo, e mais, não somos apenas nós que o dissemos ao longo da Comissão de Inquérito, foram mesmo reputados economistas que aqui vieram produzir o seu depoimento exatamente neste sentido. E sobre isto, a Caixa Geral pode não ter opinião, disse o Dr. Faria de Almeida agora, de Oliveira agora, mas todos, há muita gente que tem, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico e financeiro, e quanto a isso temos posições certamente de divergência aqui nesta Casa, mas suficientemente claras. A verdade é que também por causa disso a Caixa Geral de Depósitos foi implicada numa operação que de facto não é uma operação de nacionalização em tucur, pode ser formalmente, é no fundo aquilo que se designou uma operação em que se, e agora os resultados estão à vista, de facto, em que se nacionalizaram prejuízos e que se estatizaram prejuízos e que esses prejuízos vão de facto refletir sobre os bolsos dos contribuintes e naturalmente se vão privatizar os eventuais lucros, porque há mercado. Pelos vistos há mercado que pretende adquirir um banco e desenvolver o negócio por forma a que os lucros e os dividendos revertam em favor, enfim, dos agentes privados e não daqueles que suportaram e impediram a falência. E, portanto, creio que isto é verdade e é por isso que nós, PCP, e deixe-me dizer-lhe, já que estamos em matéria de afirmação de princípios, tal como não somos daqueles, a direita não o diz, agora que reclamamos, antes pelo contrário, contrariamos a eventual posição de privatizar a Caixa Geral de Depósitos, como também fazemos um pouco mais. É que somos claramente também contra esta operação de privatização do BPN. Porque pensamos que, feito o erro há um ano, seria a altura de o reparar e de encontrar uma solução para manter o BPN na esfera pública. Há alguns meses atrás, o Presidente atual do Conselho de Administração do BPN disse aqui, no âmbito da Comissão de Inquérito, que, e passo a citar, que não é a altura para vender bancos. Quando muito é para comprar. A deputada Assunção Cristas citou várias afirmações, ajustadamente, mas eu cito mais esta. E eu perguntava se houve uma evolução no mercado assim tão grande que faça destruir pela base esta opinião do Dr. Francisco Bandeira. Eu julgo que não terá havido, mas gostava de ouvir um comentário do Dr. Faria de Oliveira sobre isto. Também na altura havia uma hipótese clara de integração na Caixa Geral de Depósitos deste banco. E mais, eu acho que é incompatível com o que o Dr. Faria de Oliveira, perdoa-se-me a frontalidade, acaba de dizer sobre a ausência de sinergias relativamente ao BPN, com aquilo que foi também nessa altura uma manifestação de vontade do Dr. Francisco Bandeira, que nos disse aqui, há uns meses atrás, que antes da nacionalização, repare, antes da nacionalização, poucos meses antes da nacionalização, a Caixa Geral de Depósitos tinha manifestado o interesse de adquirir o BPN. Ora, sendo assim, se a Caixa Geral de Depósitos tinha manifestado esse interesse a meio de 2008, não se entende que interesse, que é que se baseava esse interesse se não existiam as tais sinergias e se não existia naturalmente uma vantagem para a Caixa nessa operação.
É pena é que, perante esta manifestação de interesse, ocorrida, manifestação de interesse manifestada a meio de 2008, perante as opiniões do Presidente do Conselho do BPN, do Conselho de Administração do BPN, que esta não é a altura para vender, que seja assim, de uma forma tão pacífica, tão incontroversa, optada, a opção seja tomada a opção pela venda. Eu gostava, aliás, de perceber o seguinte, Sr. Faria de Oliveira. Eu julgo que uma opção desta se faz por uma análise de custos-benefícios. E eu creio que esse estudo deve estar feito. Mesmo que a gente discorde dele, seria importante que esta Comissão recebesse, quer dizer, uma análise de custos-benefícios entre as duas opções, integração ou compra pela Caixa e a venda em uma operação de privatização, para nós percebermos exatamente como é que esta história foi de facto desenvolvida e como é que a opção foi de facto tomada, ou se é que a opção não é tomada por uma prévia opção política. É que o Sr. Faria de Oliveira, antes de haver opção de privatização, já aqui, do ponto de vista político e não técnico, do ponto de vista do poder político e não dos conselhos de administração do BPN, o Ministro das Finanças tinha claramente indiciado que a opção era a da privatização. E por isso, pergunto-me se isto não era um jogo de cartas viciadas, passe a expressão. Colocada esta questão, eu gostava naturalmente de lhe aproveitar o ensejo para retomar alguns temas de outra natureza. A primeira tem a ver com a questão relativa às injeções de capital. É verdade que começou com 235 milhões garantidos pelos quadros Minó. Aqui há uma garantia que suponho que ainda é real, que não terão sido desvalorizados, e depois acabamos em 4.200 milhões, agora com garantias prestadas pelo Estado. Muito bem. O Sr. tem um minuto. Muito obrigado. Agora, vamos lá ver. O Sr. Dr. Faria de Oliveira tem insistido aqui numa tónica. Primeiro, que a remuneração das injeções e dos empréstimos da Caixa ao BPN tem tido uma remuneração marginal, praticamente inexistente. Eu pergunto-lhe se isto não é um custo, Sr. Doutor. Isto é, se os 4.200 milhões tivessem sido emprestados, não ao BPN nestas circunstâncias, mas a uma outra qualquer instituição, se o rendimento da Caixa teria sido o mesmo, marginal. E, portanto, se isto não é um impacto negativo na operação comercial da Caixa. Primeira questão. E se não é por isso, se o Sr. Dr. Faria de Oliveira tem assim tanta certeza como isso, quando diz que a mobilização destes meios não impediu de facto uma atividade de crédito à economia superior e acrescida. Em que é que se baseia para afirmar que não comprometeu? É que eu posso dizer exatamente o contrário e ambos termos razão. E como é que se demonstra que um de nós tem razão? Neste caso, como é que se demonstra que o Dr. Faria de Oliveira tem razão? Porque é aqui a sua incumbência nesta audição é provar que tem razão. Ora, não basta afirmar, é preciso mostrar. Terceira questão. Sr. Deputado, eu peço-lhe que vá concluindo, porque sim, já passou o tempo. Sr. Presidente, certamente acabarei. Terceira questão. Vai ou não vai isto ter custos para o Estado? E admitamos que a privatização é feita sem... Como é que é feita a privatização? É com tudo? Isto é, com a responsabilidade de pagamento destes 4.200 milhões? Com o prejuízo? Se não for com tudo, se ficar à margem, quem é que paga os 4.200 milhões? É ou não é o Estado? É ou não é o Orçamento de Estado? São ou não são os contribuintes? Eu gostava de perceber exatamente isto, que é para ver se temos ou não temos razão. Sr. Deputado, há uma